Aleluia. Te exaltamos, Pai. Maravilhoso Deus, digno de toda honra, toda glória e toda nossa adoração. Oh Pai, obrigado. Aleluia, obrigado pelo Teu Espírito Santo que você concedeu para habitar em nós, para ser o nosso ajudador, para nos conduzir a toda a verdade. Aleluia. Para nos conduzir para o alvo, que é Cristo Jesus, o prêmio da soberana vocação, até aquele grande dia. Aleluia. Como nos anelamos, Pai, pela volta do Senhor Jesus, e sabemos que está muito próximo. O Espírito, Ele testifica conosco. A noiva tem sido adornada para aquele grande dia, e está muito próximo em quem veremos a Jesus face a face. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido, João diz, olha, filhinhos, 1 João, em sua carta, capítulo 13, diz: filhinhos, ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, mas quando se manifestar aquilo que haveremos de ser, nós seremos como Ele é, porque o veremos face a face. E diz: e a todos quanto tem essa esperança, essa expectativa, e a todos quanto anelam isso. Você anela ver Jesus face a face? Ele diz: santifica-se a si mesmo. Procura se manter na santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos um alvo, querido, da eternidade. Eu sei que temos o plano e o propósito para cumprir aqui, e vamos cumprir debaixo da graça de Deus. A gente não vai perder esse foco, mas há algo ainda mais excelente, porque Paulo diz: não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha salvação, porque o carimbo do passaporte eterno se dá neste tempo em que nós vivemos, e existem alguns preceitos, alguns princípios e algumas regras, e a gente não pode perder esse foco. Como pessoa individual, não podemos perder o foco da nossa salvação. Amém? Você pode tomar o seu assento. Deus é bom. Obrigado, louvor. Até daqui a pouco. Muito bom. E sabe, querido, vou aproveitar essa introdução. Eu quero concluir hoje, né, uma terceira parte do que eu venho falando. Se você quiser rever, não vou me estender muito. Eu sei que há tanta coisa para a gente ver nessa temática, mas a gente também precisa avançar, né? Mas eu vou concluir uma parte que eu venho meditando, né, que é sobre Filipenses capítulo 1. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Eu ministrei, se você não viu a primeira parte, a segunda, eu ministrei dia 23 de março. Se você procurar no aplicativo, você já baixou o aplicativo? Aproveite enquanto é de graça. E 16 de maio, tá? E aí vou estar ministrando hoje também. Você vai ver, né, que a gente vai estar aí dando como uma sequência. Amém? Para a gente concluir hoje. Deixa eu citar logo, porque eu me empolgo, né? E a gente vai, quando a conversa já está a hora, a gente tem que entregar e fazer o apelo. Deixa eu citar, querido, um pouco que a gente vai ver hoje, né, também. Eu acho que eu citei na ministração passada, né? Planos, propósitos e práticas, que deve ser. É uma sugestão, né? Um livro de cabeceira nosso. Acho que todo ano a gente tem que estar revendo, né? Se a gente nem temos como, podemos dizer assim, um pai, né? O Kenneth Hagin, né? E veio como, descendeu assim para Pastor Bundy. Então a gente se espelha muito nele, não é verdade? A gente cresceu muito, né? Lendo o livro de Kenneth Hagin. E plano, propósito e prática é show, né? Um homem que... Eu ouvi uma certa frase uma vez dizendo que, olha, o inteligente ele aprende com seus erros, mas o sábio ele aprende com o erro dos outros. E nossa, você tem alguém que começou uma carreira, né, ministerial como essa, uma palavra da fé, que viveu onde todo mundo pregava coisas tradicionais,
e Deus despertou ele para aquele momento, e trouxe um grande avivamento para nós, né? Eu acho que ele tem muito a nos ensinar, na verdade. Quem já leu aqui, eu achei que a maioria dos ministros e pastores já leu, né? O Creio em Visões, excelente, as experiências que ele teve, eu ficava assim, Senhor, eu quero também, né? Aquelas experiências de ter um encontro com Jesus, muito bom. E ele fala muito sobre plano, propósito e prática, querido. Nos ensina muito, na verdade, né? O que a gente deve fazer e também o que não deve. E um outro, querido, eita, isso não pode. A gente tem que estar sempre olhando, né, alguns ensinamentos. Eu sei que a Bíblia fala, é o espelho, é o amor, porque Deus é amor e Deus é a palavra. Mas ele tem uma experiência de vida de amor, que ele conta nesse livro, que eu acho que a maioria já leu, mas é bom a gente ler de novo, porque eu estava me lembrando, não consegui ler para vir ministrar, mas eu estava me lembrando, enquanto eu meditava sobre algumas coisas, e sobre o amor, que a gente vai falar um pouco hoje mais, que eu comecei na ministração passada, vinha me lembrando de alguns fatos que ele cita nesse livro, tremendo. Vou tentar lembrar para falar para vocês, e você vai ver o quanto é importante, o quanto o homem praticou, exemplo, né, de prática de amor. A ponto, querido, eu acho que você deve lembrar dessa história, se não lembra, né, os mais novos, estão começando a caminhar na fé, que ainda não leu, a ponto dele, certa vez, ir ministrar no canto, em um lugar, e ele ser tratado de uma forma a ter que dormir e passar os dias que ele estava lá fazendo a conferência, em um estábulo. E aí, você pergunta, e aí? Se ele pensou várias vezes em ligar para a supervisão lá, daquele ministério, e ele simplesmente disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar em amor, eu não vou ligar, se ele tiver, né, de ser corrigido e repreendido, e algo venha acontecer com ele, não quero que seja por mim. Ele suportou, ele terminou aquela temporada lá, dormindo em um estábulo, e depois, meses ou anos, eu não lembro, estou lembrado, mas eu sei que depois é que ele soube que aquele pastor daquele ministério foi retirado de lá. Você entende que ele quer suportar em amor? E às vezes a gente não quer suportar algumas coisinhas, né? Amém. São exemplos, amém? Vamos seguir. Um outro, querido. Por quê, querido? O amor, ele é a base de tudo. O amor, ele é a base, e ele é o mandamento da nova aliança. A base do mandamento, querido, da nova aliança é amar. Jesus disse, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele dizendo lá ao jovem, e depois ele, em João 13, diz, né, novo mandamento agora vos dou. Ame ao próximo como eu amei. É forte, querido. Se a gente parar para meditar, como está a nossa vida de amor. Hoje é uma ministração, querido, para a gente olhar um pouco para nós mesmos. Não é para a gente olhar a vida do outro, como o outro está dando, não. Porque em 1 Coríntios, quando Paulo exorta lá a igreja, que estava fazendo a ceia de uma forma errada, ali, quando ele diz, né, vocês comem e bebem indignamente, não é, o que torna digno, querido, é o sangue de Jesus. Indignamente, ele é algo de modo, a forma como estavam fazendo. E ele diz, vocês não esperam por ninguém, e se isso não é a ceia do Senhor, vocês não têm consideração pelo outro, vocês comem a ponto de deixar os outros sem nada. Onde está o amor nisso? Julgue, pois, as suas atitudes. Julgue e não será julgado. Na verdade, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Mas quando julgado pelo Senhor, somos julgados para não ser condenado com o mundo. Hashtag fica a dica, igreja. O Senhor julga. E a Bíblia diz que se o julgamento não começar pelo da casa, como ele fará fora? Mas o julgamento, calma, não me fuzile, não é para condenação, mas o Senhor julga as atitudes. Estamos na nova aliança, baseado em superiores e melhores promessas, ok, debaixo da graça, amém. Mas não esqueça, tem um que julga todas as coisas, porque de Deus ninguém zomba. Principalmente o seu povo e seus filhos. Ele tem que corrigir para dar exemplo e corrigir depois o mundo. Amém? Aleluia. Mas eu não vim aqui julgar você, nem trazer palavra de condenação. É apenas para a gente poder refletir e julgarmos as nossas atitudes. Para que a gente possa, querido, errar menos, e a gente acertando mais, a gente possa cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Porque o alvo, querido, não é a gente poder se afastar cada vez mais do pecado, acertar mais para a nossa glória, como eu falei na ministração passada. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. A posição que nós tomamos, uma posição de justiça para avançarmos cada vez mais, para sermos usados pelo Senhor, é para a glória dele. Amém? Um outro livro, querido,
Já estou me empolgando. Um outro livro, eita, muito bom. Ele fala, né, sobre como garantir, né, o favor de Deus em sua vida, como receber libertação do pecado, assumindo a sua autoridade sobre Satanás, viver na alegria do Senhor, experimentar a dimensão dos milagres e receber saúde plena divina. São alguns dos tópicos que você vai encontrar nesse livro, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, de Smith Wigglesworth. Acho que eu falei certo. Então fica essas duas indicações. A Bíblia nos exorta, querido, a sermos cheios do quê? Do Espírito. Enchei-vos, pois, do Espírito. Né? Falam entre vós, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Ei, não é Deus simplesmente que vai nos encher, porque Ele, se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Enchei-vos é um imperativo, é uma ordenança. Somos nós agora que tomamos essa posição de quê? De hino, louvor, cântico espirituais, para que possamos ser cheios. Senhor, enche-me do teu poder, e fica parado e não faz nada. Não, estou esperando o Senhor me encher, mas Ele mostrou o caminho pelo qual vamos ser cheios do Espírito. Aleluia. Para cumprirmos, querido, para a gente andar menos. E na verdade, deixa eu te dizer, é um dos pontos um dos argumentos que eu uso quando se evita discutir, mas quando a gente discute algumas coisas sobre o andar em justiça, quer dizer que você nunca mais vai pecar. É impossível a gente andar nesse mundo e não pecar mais. Aí eu digo, então a gente precisa rasgar a Bíblia, porque se eu não confio em alguém em parte, se parte da sua palavra não tem valor, todo ele não tem valor. Mas o que você quer dizer com isso? Porque em Gálatas capítulo 6, se der tempo no finalzinho a gente vai ver lá, ele diz que se andarmos em uma vida cheia do Espírito, ou andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Ele não disse, se andar no Espírito, talvez você não cometa pecado, talvez. Se andar no Espírito, possivelmente você vai cometer poucos erros. Não. Na sua Bíblia e na minha Bíblia está escrito como, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos ou cumpriremos a concupiscência da carne. E quando a gente entra na carne, é porque não andamos no Espírito. É porque não atentamos, simples assim. Ou é uma coisa ou é outra. Amém? Mas a Bíblia nos dá o caminho, a direção. A gente só precisa seguir o rio. Querido, não precisa inventar outra forma, nem outro caminho. O caminho já está pronto. Aleluia. Mas vamos lá, o nosso tema base, o texto base, que eu tomei para esses dias, foi Filipenses capítulo 1, verso, se você quiser soltar, mas eu vou ler, versos 9, a partir do verso 9 até o 11, que diz, e também faço essa oração, e será Paulo fazendo, que o vosso amor aumente mais e mais. Deixa eu fazer uma pausa. Em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que, segundo o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, então preste bem atenção, querido, é indesculpável a gente dizer que não pode amar como Deus ama. É indesculpável, não tem desculpa perante Deus. Senhor, tu sabe, né, que eu até tentei, mas ali a bronca foi pesada, né? O camarada feio foi pesado. Aí Deus, sim, eu nunca perguntei o que era pesado, o que deixava de ser pesado. O amor continua sendo amor, se a bronca é pesada ou não, se o jugo é pesado ou não, se a injúria foi grande ou pequena. O meu amor, nunca limitei o amor, porque o amor cobre multidão de pecado. Aí eu acho que se você for entrar em juízo com Deus, e Deus vai começar a lhe lembrar o que Ele fez por amor, você vai suportar? Acho que você já sabe, né? Para a gente ganhar tempo, nem tem que voltar aqui, né? Jesus morreu na cruz, Romanos capítulo 3, porque Deus tolerou pela sua misericórdia os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A redenção que havia em Jesus Cristo. Será que foi pouco? O pecado de toda uma humanidade, de toda uma raça? Não, né? Então, hashtag fica a dica, a gente não consegue, não tem esse argumento diante de Deus. O que falta é a gente se desprender cada vez mais da velha natureza, da carne, do orgulho, porque muitas vezes quando somos feridos, é tocado em nosso orgulho, é tocado em nossas feridas, não é verdade? E a gente às vezes não quer perder para o orgulho, aí fica se roendo para poder exercer o amor do tipo de Deus com a pessoa. Mas Paulo diz
Essa é a minha oração, que cresça. Ei, o amor não vai crescer só por oração, isso era um pedido de Paulo. Que cresça o vosso amor, agora preste atenção, em pleno, não é em parte, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então Paulo fez essa oração aos filipenses, para que o amor crescesse, mas vem através, querido, do conhecimento de Deus. Porque se eu não conhecer, que a Bíblia diz, que se eu deixar de fazer o bem, você conhecia isso? Acho que muitos conheciam, conhece esse versículo, Gálatas capítulo 6, se você não conheceu o que a Bíblia diz, nova aliança, novo testamento, faz parte do novo mandamento, deixar de fazer o bem, sabendo que você poderia fazer, nisto já pecou. E às vezes somos omissos em fazer o bem, não é verdade? Ou essas coisas só acontecem comigo? Às vezes nos omitimos, temos que ser sinceros, querido, diante de Deus, porque se a gente não for sincero, a gente não consegue ser indesculpáveis. Sendo sincero, o Senhor nos corrige, para que a gente possa se tornar indesculpável perante Ele em amor. Mas quando eu conheço e lembro de se eu deixar de fazer o bem, eu estou pecando. Não posso, Senhor, deixar de fazer o bem. Se eu deixei ali, eu peço perdão. Se eu posso ir lá corrigir, eu vou lá corrigir. Se eu não posso, eu vou aguardar uma próxima oportunidade. Mas eu quero estar atento com toda a percepção, de onde eu posso usar o amor que você me deu. Então amor, ele continua, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A gente já comentou sobre isso. Cheios do fruto da justiça, o qual é perante Cristo, para o louvor e glória de Deus. Percebe, querido, que esse fruto da justiça, que a gente, é uma recomendação do apóstolo Paulo, para que a gente possa chegar cheio dele, a gente precisa, esse fruto, ele vai depender exclusivamente do amor. Então agora a gente vai descascar um pouquinho sobre o amor. Eu comecei em 1 Coríntios capítulo 13, na ministração passada, eu gostaria de explanar alguns outros pontos. Você pode saltar aí, querido, pode ser na hora mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, ou do 4, né? Porque ele diz, olha, se eu desse a minha vida, percebe que há muitos sacrifícios que a gente pode fazer, por outro, por uma causa, mas ele diz, se eu não tiver amor, acho que é o 4, vê lá, se eu falar a língua dos anjos, se eu der a minha vida, nada disso vai importar se eu não tiver o amor. E o amor, ele é paciente. Por isso que a gente precisa, querido, estar sempre se espelhando e sempre trazendo a nos esmerarmos. Como eu estou agindo em amor? Kenneth Hagin certa vez disse, eu acho que é nesse livro do Amor, Caminho para a Vitória, quando você estiver fazendo algo, pergunte-se, o amor age assim? Reveja o que a Bíblia fala sobre os princípios do amor e pergunte-se a si mesmo, o amor ágape, do tipo, quando eu estiver falando amor, eu vou estar falando em relação ao amor ágape. Quando for um outro tipo, eu citarei para que a gente possa, né, separar. Então, deixa eu fazer uma pausa, talvez alguns não conheçam, né? A gente sabe que existem alguns tipos que é colocado como amor, né? Que é o amor filéu, ou fidel, de fidelidade, de amizade, filéu, né? De fidelidade, de amor eros, que é o amor, né, entre homem e mulher, né? Aleluia. É esse que Deus colocou, né? O sentimento entre sexos opostos, para poderem, né, ter esse relacionamento e procriar e assim cumprir a vontade de Deus. Amém? Esse é o amor eros. Qualquer outra coisa é somente semelhança, afora disso, né? Tem aquele amor de um pai para com um filho. Você percebe que é um pouco diferente. Você pode exercer um amor camarada com um amigo, mas com o seu filho você vai exercer diferente, você vai ter um amor maior. Com a sua esposa, o seu esposo, você vai ter também diferente. E o amor que a gente chama, que a Bíblia define como amor ágape, é o amor do tipo de Deus. Que amor é esse? Um amor incondicional. Um amor que está sendo caracterizado aqui em 1 Coríntios, e aí ele vai dar algumas características. Então, o amor ágape não é um amor camarada, não é um amor simplesmente de amigo, não. É um amor que não busca o seu próprio interesse. O amor eros vai buscar o seu interesse, não vai? Vai. Amor filéu também vai buscar.
Você desenvolveu aquela certa amizade, você vai querer cultivar aquilo ali, porque a amizade é boa, é ou não é? Uma boa amizade, sincera. É bom você ter uma pessoa para poder, né, compartilhar as coisas, até te ajudar. Tem um interessezinho por trás, sempre tem. Amor também de pai para com filho, de filho para com pai, também. Não é verdade? Tem. Mas o amor ágape, não. Ele tem umas características, ele não busca o próprio interesse. Deus não buscou o seu próprio interesse, Jesus não buscou o seu próprio interesse. Ele é o nosso exemplo. Ele não veio aqui morrer para ele mesmo, ele não precisava morrer. Deus não precisava enviar Jesus para ele mesmo, entenda bem, precisava para a humanidade, para cumprir um propósito que ele queria. Aí você pergunta, então por que Deus, ele nos resgatou? Então por que Jesus morreu na cruz? João 3,16 diz muito bem, porque Deus amou o mundo de uma tal, eu não sei como é, o que é tal? Uma maneira não tem como explicar. Ele disse, acho que ele olhou assim, imaginou, tentou ir ao além, e disse, é uma tal maneira, uma coisa inexplicável. A gente não tinha nada para oferecer a ele, e Deus, Jesus deixar do seu lugar divino, de ser igual a Deus, para habitar em forma de homem e de servo. Vê, tu tinha coragem? Dar o único filho, tu tinha coragem? Deus deu. Porque se Jesus errasse, pecasse, estava acabado, não tinha outro não. Deus simplesmente não, vai lá, pronto, dei, cumpra, não erre, e se errar você também fica lá embaixo. É sério, mas a gente às vezes não para pensar, querido, o quão foi alto o preço, foi alto demais, o trabalho, por isso que a Bíblia chama lá em Isaías, ele viu o fruto do seu penoso, ele não só disse um trabalho, foi algo penoso para ele, porque ele viu a mim e a você restaurado. Isso é não buscar o seu próprio interesse. Então o amor é paciente. Será que Deus não exerceu paciência? Exerceu, e muita, né? Esperando depois do pecado do homem, aproximadamente aí, segundo cronologia teológica, 4.000 anos para enviar Jesus, resgatar a humanidade. Ele é benigno? É. A humanidade só tinha algo de ruim para dar para Deus, mas Deus foi e permaneceu bom, com a benignidade para com o homem, fez as alianças para manter o homem próximo, para não perder. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Essas duas palavras, quando você vai ver num contexto, eu ia abrir aqui, mas depois você vê, realmente ensoberbecer isso, é ter aquele orgulho e vaidade. As duas são bem sinônimos, a ponto de poder ser até arrogante, que é o soberbo. O soberbo chega a ser arrogante. O outro, pela definição, ele não chega a ser tão arrogante nas palavras, mas ele também tem a soberba e a vaidade em si. Não se soberbece. Aí tem um ponto que eu gosto. Lembra que a gente falou do amor na ministração passada, da gente suportar? A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta, né? Aí tem irmão e gosta de ser malandro. É porque você tem que me suportar em amor. Ainda joga isso na cara da gente. Não, tudo bem, nunca aconteceu com você, relaxa, só comigo mesmo. Mas tem que suportar, né, meu irmão? A Bíblia não diz? É, lindão? É. E a Bíblia só diz isso, do amor? Porque ela também diz que o amor não se conduz inconvenientemente. Então, beleza, tu quer exigir de mim um amor, a paciência, aí eu também vou exigir de tu não se conduzir inconvenientemente. Toma vergonha na cara. Não vai usar Bíblia para satisfazer a vontade da tua carne que tu ainda não subjugou. Não quer muitas vezes mudar, quer continuar sendo submisso, quer continuar sendo menino a vida toda, chorando, me engano, porque não pode receber uma reclamação do líder, do pastor. Mas tem que me suportar, vou suportar, mas aprenda a não ser inconveniente quando estiver sendo, porque vai tomar a chamada. E faz parte do amor. Glória a Deus por isso, né? Está na Bíblia.
Amém. O amor não se conduz, querido, inconvenientemente. Então, isso serve até para a gente, quando a gente perceber que está sendo muito inconveniente, a gente, aprumar a nossa vida, porque aí estaremos fora do amor. A Bíblia diz, cuida, provérbio, dá uma dica, cuida de não botar muitos pés, na casa do teu irmão, para que ele não se aborreça de ti, não seja inconveniente. Se vai, respeite o ambiente, respeite as regras. Mas em casa, na sua casa, na rua, você pode até querer fazer, faça, problema seu. Pague mico, passe vergonha, sendo inconveniente. Mas junto dos outros, na casa dos outros, vai tomar chamada. Mas eu sou assim mesmo. Se tem um tom muito alto, aprenda a falar baixo, se o ambiente ou se o dono da casa não quer. Aí você vai ser chamado educadamente. Irmão, você pode falar um pouco mais baixo, porque assim não vai dar para a gente. Para conviver aqui e ter comunhão, porque o amor não se conduz inconvenientemente. Aí você quer que eu tenha, exige de mim uma paciência, você sendo hipócrita, sabendo que a Bíblia diz para não se conduzir inconveniente, e você quer se conduzir inconvenientemente, sendo acobertado pelo amor que é paciente. Errado. Errado. O amor é paciente, querido, porque a gente, quando observa uma situação, a gente vai respirar fundo, amém, deixa, aleluia, a gente vai, aí depois a gente vai lá, e o pastor vai lá e conversa, meu filho aí, ou o líder, aí vai lá e conversa assim, aí vai, a paciência para tentar entender um pouco, será que ele é assim porque ele nunca foi orientado? Beleza, mas estamos orientando. Ou será porque ele é assim porque é cabeça dura mesmo? Ele diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Interessante. Nasceu no pecado, mas não quer morrer no pecado e não quer ir para o inferno. Quer a novidade de vida, que é o céu, mas não quer mudar. Não recebeu a nova natureza, querido? Por que a gente não passa a viver a partir dela? Vamos abaixo, baixa as pedras, vamos avançar. Estamos crescendo, querido. Isso serve para mim, para você, para todos nós. Não procure os seus interesses, a gente falou bem na ministração passada. Não se exaspera, não se ressente do mal. Perfeito. O irmão abençoado foi inconveniente, a gente não vai se ressentir daquele mal, ou seja, não vai guardar, não vai retribuir o mal com o mal, ressentido daquele mal. Isso é não ressentir com o mal. Vem cá, quando você está fazendo algo por alguém, preste atenção, analise se você está retribuindo algo a ele com base ainda em algo que ele te fez no passado. Isso é se ressentir do mal. Às vezes a gente não deixa, ou deixamos de fazer algo a mais por outra pessoa, preste atenção, aí analisa a sua vida. Deixamos de fazer às vezes algo a mais, no amor, porque estamos ressentindo com coisa do passado. Isso é para a gente analisar nós mesmos. Dica de Kenneth Hagin: quando você agir, pergunte, o amor, ágape, não é o amor do seu interesse. O amor, qual é o amor ágape? Aquele, a gente precisa decorar todos os passozinhos. Aquele que não se ressente do mal. Eu estou fazendo algo para o irmão, mas ainda ressentido daquilo, e isso me impede de fazer algo além. E estou fazendo apenas por fazer? Como está o meu coração quando eu estou fazendo algo? Quando eu estou fazendo algo que a liderança me pediu, mas que me deu uma correção e eu não gostei. Como está o meu coração, o teu? Eu estou fazendo ressentido e deixo de fazer algo além, sabendo que podia fazer, deixo de fazer algo com excelência, sabendo que poderia fazer, mas só porque estou ressentido. Eu vou até aqui, tá bom. Depois eu dou uma desculpa. Eu estou chateado mesmo, pelo menos eu vim, pelo menos eu vou fazer. Para não dizer que eu faltei. Ajuda ele, Jesus, ajuda eu. Baixa as pedras. Não estou sendo sincero para o dia de Cristo. Aí Paulo pega essas coisas e joga lá em Filipenses. Por falta de crescer no amor, crescer no conhecimento do amor, não consigo às vezes ser sincero e indesculpável para o dia de Cristo. Mas se eu crescer no amor, amor ágape,
eu vou poder produzir frutos de justiça e ser sincero e inculpável para o dia de Cristo. Não se ressente do mal. Aí tem uma coisa boa que eu gosto também. Além de não se comportar inconvenientemente, é aquela que diz que o amor, ele não se alegra ou não concorda com a injustiça. Para a gente não polemizar muito, tá, porque está gravado. Tem aquele negócio, mas Deus é amor. Tudo aceita porque Ele é amor. Mas aquilo que Ele condicionou como errado e pecado, Deus, Ele não se alegra. O amor, ágape, não vai se alegrar e nem vai compactuar com a injustiça. Então não jogue para Deus as atitudes erradas dizendo, mas Deus é amor. Aquilo que Ele já colocou como pecado. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Está meio codificado, né? Para a gente evitar algumas coisas. Mas eu sei que o Espírito que precisa alcançar alguém vai alcançar. Quando Deus diz que vou dizer. Quando Deus diz que o plano dele, o que Ele criou, é homem, para relacionamento de eros, é homem e mulher, Ele não vai se alegrar com a injustiça, com a homossexualidade. Deixa eu ser mais claro. E nem com qualquer outra área. Não, porque Deus é amor, então Ele vai perdoar. Mas Ele não vai, Ele vai te perdoar do erro se você se arrepender. Não ache que no erro, achando que está fazendo o que é certo, estando errado, Deus, Ele vai compactuar, porque o amor do tipo de Deus, Ele não se alegra com a injustiça, vai se regozijar com a verdade. E com a verdade, se não julgar, eu julgo o Senhor. Esta é a verdade, porque Ele é o justo juiz, e dele ninguém zomba. Esta é a verdade. Pode ser forte, mas é com isso que Deus se alegra. Ele quer julgar seu filho? Não é o querer, o propósito dele. Ele quer que você se conserte, para que você continue vivendo e usufruindo desse tempo aqui e frutificando para Ele. Esse é o desejo. A Bíblia diz o quê? O qual deseja que todos os homens sejam, é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus é amor. Mas na hora que o tempo que Ele estabeleceu terminar, e que Ele vier para julgar, porque Ele disse que vem, porque Ele é amor, Ele não vai julgar? Entendeu, querido? Porque Deus, Ele não se alegra com a injustiça. E do jeito que o mundo está indo, cada vez mais na perversidade da injustiça, está chegando o tempo. O limite da iniquidade está acabando, está chegando no limite. E Deus vai intervir com o juízo. Porque é preciso. Aleluia. Para que o amor verdadeiro prevaleça. Que o amor do tipo dele se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, porque Deus jamais acabará. Mesmo depois que Ele julgar, Ele permanece no amor. O amor permanecerá porque Deus é amor e Deus sempre vai existir. Ele é eterno. Você sabe disso, não preciso lhe ensinar, não é verdade? E aqueles que viverem a verdade do amor prevalecerá eternamente neste amor. Não vai experimentar do juízo da cólera de Deus. Aquele que se regozija com a verdade e não com a falsidade, não com a injustiça. Porque Paulo diz em Romanos que aqueles que se dispuseram a fazer tais coisas, Romanos capítulo 1, depois você lê, a Bíblia diz que Deus os entregou ao quê? A disposição reprovável mental das coisas que eles faziam, sabendo eles do juízo de Deus. Por isso que a igreja não deve parar de anunciar o juízo. Vai chegar tempo, já está chegando, que pelas autoridades a gente pode ser até viver algumas coisas do passado, ser preso por falar a verdade, mas no dia do juízo eles vão ser cobrados, porque ouviu a verdade e se absteve da verdade. Romanos diz isso, daquele tempo quanto mais agora, porque amaram mais as coisas
injusta e impura, que Deus reprovava, Deus então entregou a disposição mental reprovável dos seus pensamentos. E atribuiu assim juízo. Deus não deixou de julgar. Por quê? Porque Ele é amor? Você entende, querido? A gente falou, eu vou tentar avançar. Aleluia, um desse o relógio se converte. Eu vou tentar avançar para Gálatas agora, que fala também da característica do amor. Mas antes, deixa eu te dizer, sabe, Deus, a Bíblia diz em Salmos capítulo 42, que um abismo Ele chama outro abismo. Sabe qual é o perigo de achar que uma coisa ou algo que você está fazendo ou esteja fazendo, entenda bem, a Bíblia diz que o amor, isso, 42:7, que o amor, ele não se regozija com a injustiça. Injustiça é pecado. E sabe qual é o problema de às vezes a gente ter aquele que chamamos, né, que não, eu não gosto de chamar assim, mas às vezes, até parece que é pecado de estimação, né? E tem coisa que camarada já crente, né, ferremos, um bocado de coisa, tem coisinha, eu sei que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, querido. Mas às vezes tem coisas que a gente já devia, como Paulo, vocês já deviam ser mestres, bicho, nisso aí. Vocês querem que eu volte tudinho, Hebreus capítulo 6, se vocês querem que eu volte tudinho, pregar de novo a base do arrependimento de obras mortas, beleza, vou pregar. Aí ele fala sobre as coisas básicas, mas ele diz, vocês já eram para ser mestre. E fica se prendendo a coisas que Deus reprova. Presta bem atenção. Eu não sei, Deus não me revelou. É a gente que vai ter que julgar nós mesmos. O que é que eu estou guardando que Deus não concorda? Que tipo de amor eu estou agindo que é contrário ao amor ágape? Porque o espelho está na palavra. Qualquer coisa fora disso é mera coincidência. Não é o que o mundo, não é o que a teologia, não é o que a religião ensina, é o que a palavra ensina. O perigo, querido, de a gente achar que algumas coisas simples, deixa eu dizer, é porque a gente, algo simples, mas que Deus sagrada, mentira, por exemplo, né? E a gente permanecer com esse vício de estar mentindo, abrindo a boca e mentindo, né? Talvez você não tenha prejudicado a ninguém, porque você mentiu, não, mas não prejudiquei a ninguém, vê, eu sou esperto, eu menti, mas não causei mal a ninguém, não é o esperto? É o que se acha esperto aos seus próprios olhos, mas perante a Bíblia não, porque Deus Ele não se alegra com o pecado, e mentira é pecado. Eu estou dando exemplo, porque se eu for falar coisas mais, prostituição, aí o cara, não, é errado, mas a mentira, querido, é errado também, pecado, o fato de ter consequências diferentes, como a gente falou aqui, que a gente sabe que provérbio diz, né, 6 coisas aborrece ao Senhor, o 7º ele abomina, então há uma característica de coisas que acontecem, e que a gente sabe que há consequências diferentes, mas não deixa de ser pecado, porque pecado é você desobedecer a lei de Deus, isso que é pecado. E o que mais que é pecado? Tudo aquilo que está na Bíblia, por isso que a gente precisa conhecer o que é, e conhecer também o que não é, conhecer o verdadeiro, porque quando você conhece o verdadeiro, você vai ser enganado se quiser. Eu sei que Deus diz que não é para mentir, eu vou e minto, mas eu sabia, eu sei que Deus diz que não é para eu me prostituir, aí vai e comete. Não sabia? Sabia. A gente sabendo, querido, a gente tem a oportunidade de errar menos, é só a gente se posicionar e dizer não. Você entende? E aí, veja como é perigoso, presta bem atenção, veja como é perigoso se engoldar com pequenas coisas, que aparentemente não parecem inofensivas, mas o jeitinho brasileiro, não, com Deus não tem jeitinho brasileiro, entenda bem, Deus Ele é sim, sim e não, não, Deus Ele é a favor do que é verdadeiro e é contra o que é falso, ponto final. O jeitinho é a gente que pensa em querer fazer, mas de Deus ninguém zomba, e aí a gente não sabe porque a nossa vida está sendo atrasada espiritualmente, porque o teto não caiu, na igreja, o pastor me chama para ministrar, então está tudo bem, Deus não sinalizou nada, a pensar se Deus sinaliza, o pecado de todo mundo, o negócio será sério, porque Deus, querido, Ele não precisa estar jogando em terra, porque Ele sabe que você tem um espírito dentro dele,
Ele sabe que você já sabe o que está certo e o que está errado. Mas quando algo está bem no ponto, ele vai tentar te chamar, porque você parece que quer fugir daquilo, e ele está te chamando, te exortando, de uma tal maneira, para que você não morra. Porque ele não quer julgar a gente. Não é esse o propósito dele. Ele julga porque é necessário, porque ele é justo juiz. E ninguém pode zombar dele. Por isso que ele estabeleceu essa regra. Se o juízo começa na minha casa. Mas ele só nos orienta para que a gente não precise cair. Sabe? E aí eu ia contar a história de uma mulher, de uma jovem que estava casada, e eu conversando com ela sobre ela, com o esposo dela na mesa, e ver como é a sutilidade. Ver o que é dar ouvido a espírito e doutrina de engano. Um abismo chamando outro abismo. Jogou essa história de que, né, Deus é amor, tudinho, sim. Aí eu também rebati. Mas a Bíblia está escrita assim, assim, assim também. Aí, de repente, ela disse, mas peraí. Se Deus vai julgar, se Deus ama o pecador, e vai julgar o pecado, então está tudo certo. Eu disse, agora foi que eu não entendi. O que está certo aí? Sim. É simples. Deus vai pegar aquela pessoa, no dia do juízo, como está escrito, vai julgar o pecado dela. Eu disse, entendi, né? Peguei pelo Espírito. Aí eu disse, e ela vai para o céu, fica junto de mim. É isso que você quer dizer? Aí ela olhou e disse, e não é não? Ah, pera aí. Onde foi que você viu isso? Mas Deus não aborrece, aborrece. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. O pecado, a prostituição, a mentira e tudo aquilo que a Bíblia condena, não faz sozinho não. É o indivíduo, a pessoa que decide fazer. Quem vai ser julgado é a pessoa que fez. Vem cá, o camarada matou, roubou. Quando a justiça pega, vai dizer, ó, a prática do assassinato, do roubo, dessa pessoa aqui está condenada. Vai passar 50 anos na cadeia. E ela pode ir. Aí eu olhei, camarada estupra, mata um filho teu, presta atenção, Deus me disse, calma, esquarteja, aquela morte é horrenda mesmo, com raiva o caba estava. Quando chegar lá no tribunal, tu chega para ele, o juiz diz, julgue só a atitude dele. Aí ele olhou para mim e disse, você entendeu, que se não se arrepender e continuar com as obras, Deus vai julgar a pessoa que faz a obra errada. Eu acho que surtiu algum efeito, porque eu estava em viagem, dando aula no Rema, e aí o pai tinha me dito, né, que estava fazendo Rema, que fazia mais de meses que elas não tinham ido para a igreja. No domingo seguinte eles foram. Eu disse, já estava perto de eu vir embora, eu disse, bom, a boa obra eu creio que começou, né? Um sofisma, se ela tenha outros ou não, que Deus leve pessoas para continuar pregando a verdade e quebrando barreiras e sofismas. Mas você entende, querido, o que é se apegar com um erro, e um abismo vai chamar outro abismo, e outro, e por aí vai, e pode causar o desmantelo na vida da pessoa, e a pessoa achar que está engoldada naquilo, está certa, e não está. Em um tempinho para falar do amor, né? Aqui a gente está falando sobre o amor. Sabe, Kenneth Hagin disse, certa vez, em seu livro aqui, Amor, o Caminho para a Vitória, se você não leu, eu recomendo, leia. O mandamento para a nova aliança é amor, querido. A gente precisa estar muito inteirado, não só no conhecimento, mas para viver. Uma coisa que eu queria falar, sabe, quando Paulo diz lá em Colossenses, né, em Filipenses, que o vosso amor cresça no pleno conhecimento, querido. O conhecimento, a gente que vem pela alma, é aquilo que a gente, né, escuta, é aquilo que a gente lê, é aquilo que a gente busca, o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz, querido, em Romanos capítulo 12, que a gente precisa transformar pela renovação do vosso entendimento. Se eu não buscar o conhecimento da verdade, e eu não deixar transformar a minha mente, eu não vou conseguir ser cheio do fruto da justiça. É preciso haver uma mudança de mentalidade. Nascemos de novo e sabemos que nascemos no Espírito. Nosso espírito foi recriado segundo Deus, justiça, retidão, procedente da verdade.
tabernáculo do Espírito Santo, mas temos uma alma que ela não ganha instantaneamente. Neste mundo ela precisa ser transformada. Quando Cristo vier arrebatar, aí sim, teremos o corpo que ainda falta ser restaurado, glorificado, e a alma plenamente alinhada com o Espírito. Mas até lá, é como Paulo disse, nós militamos contra a carne. O bem que às vezes eu quero fazer, não consigo, ou não faço, e o mal que eu não quero, acabo fazendo. Porque ele estava se reportando do ponto de vista da natureza agora divina de Deus que estava dentro dele. Divina não, a natureza de Deus dentro dele. Ele estava partindo do princípio dali. A posição de justiça, revestido da verdade, Deus não se agrada com o pecado, ele me tirou de lá, então eu não posso cometer mais lá. Mas parece que, pela narrativa dele, acho que é 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano, quando ele diz, né, eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. Então ele estava fazendo algo que ele sabia que não fazia mais parte da natureza dele, tinha cometido ou estava fazendo. Percebe que uma maturidade, eu sei que eu fiz, sei que errei, sei que é errado perante Deus, isso para mim machuca, eu não quero. Isso é julgar a si mesmo, é saber o que realmente é de Deus, saber o que realmente é do Espírito, saber o que realmente é da nova natureza, saber realmente o que é da carne, e procurar afastar-se. Em João, 1 João capítulo 5, o verso, para a gente correr um pouquinho para a gente encerrar, eu queria terminar com isso, 15, e saber, 16, se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, e aos que pecam para a morte, e aos que pecaram para a morte, há pecado para a morte, por esse digo que não rogue. Toda injustiça, olha aí, toda, não é algumas, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. É aí que está, querido, a gente não pode, por entender, ou por ver que alguns pecados, né, ele tem uma consequência menor, achar que ali está tudo bem, porque aquilo que tu conserva, que não vem da nova natureza, pode chamar um outro abismo pior. Vou te dar um exemplozinho básico e rápido, antes de voltar aqui para o pecado, para a morte, rapidinho, para a gente encerrar com isso. Você percebe, a gente sabe que o pecado de Lúcifer foi o quê? A rebelião, né? Não sabe disso. Mas você já parou para analisar um pouquinho, como nasceu a rebelião? Antes do ato dele se rebelar, percebe na narrativa, antes dele fazer aquele ato, Deus não criou luz, Satanás, você sabe que ele criou luz, foi o anjo de luz. Ele se fez o quê? Pecado, e a Bíblia narrativa diz, olha, tu eras, né, querubim ungido e tal, tu eras perfeito até o dia que em ti foi achado o quê? Iniquidade. Quando? Quando ele disse, subirei ao monte, e serei o quê? Maior? Não, o texto diz, e serei semelhante ao Altíssimo. Inveja. A soberba é você querer ter mais e algo a mais, a inveja é querer ter o que o outro tem. Começou com a inveja. Por causa de alimentar a inveja, veio a consequência, rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria, é coisa que Deus julga rápido, querido. Por isso que a gente deve estar sempre vigiando. Mas aí a mentira Deus não julga rápido, aí eu vou, não, deixa para lá, depois eu trato com a mentira. Não, trata logo. Sabe por quê? Porque ela pode te levar a um outro abismo, de passar desapercebido. Quando você pensar que não, está falando mal da liderança. Quando pensar que não, está em rebelião, se levanta contra. Mas como isso aconteceu? Já foi, meu querido, já era. A consequência vai vir e é pesado. Você deve lembrar lá em Números capítulo 16, né, aquela revolta de Corá e Datá. Datá ou Datã? Datá. E você sabe, né? Um pouquinho da história. Só resumindo, Número 16, tarefa de casa. Né? E tentaram no coração fazer algo contra Moisés, que era o líder. Mas Deus vai falar com a gente também? Tal, não sei o quê. Deus vai falar com a gente. Queria assumir uma posição que não era daquele, rebelião. Quantos dias passou? Acho que na narrativa passa poucos dias, né, pastor Silvio? Pela narrativa, eu li rapidamente. Acho que se muito passar, sei lá, não conta dias. Eu acho que isso foi muito rápido. Deus disse, traz tudinho aqui que eu vou provar. E agora? Eu estava imaginando como se fosse no céu, né? Trouxe Satanás e disse, agora Satanás, quem é que mais vai ficar do lado dele? Dole 1, dole 2, dole 3, quem é que vai ficar? Aí Corá ainda está uma tuia,
perto deles. Foi, terminou, pronto, agora eu vou julgar. Qual foi o juízozinho? E não faço mais não. Abriu-se o quê? A terra engoliu logo. Tchau pro louro. Agora, querido, me perdoe só mais uma vez por eu passar. Terminou agora o tempo. Mas deixa eu fechar com isso aqui. Sobre o amor. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 2 aqui e 3, que aquele, presta bem atenção, que odeia seu irmão está em trevas, e a treva lhe cega os olhos e não sabe para onde vai. Odiar o irmão, querido, leva você ao inferno. Mas eu não já sou salvo? Em outro momento a gente vai ministrar sobre isso. Uma vez salvo, realmente salvo para sempre, se perde ou não. Eu vou preparar bem direitinho a Bíblia. Mas a gente já está vendo aqui. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e é assassino. Quando você leva lá para Apocalipse capítulo 22, diz que fora ficarão os cães, os feiticeiros e os assassinos. Assassino não é só aquele que matou, é aquele que odeia seu irmão, perante a Bíblia. Corrija a sua vida no amor, cuidado. Porque está muito próximo daquele dia. Mesmo assim, mas Jesus talvez volte daqui a alguns anos, dá tempo para me corrigir. Corrija agora, porque você não sabe se morre. Eu vou contar duas coisas, pastor, rapidinho, para encerrar. Uma é minha experiência, uma de Kenneth Hagin do livro, para te incentivar a ler o livro. Uma foi minha, por 2 vezes. E a terceira, não, eu tenho que ser muito burro, né? Assim, já foi um pouquinho, né? Porque eu apanhei a primeira, ainda fui de novo no mesmo beco, apanhei de novo. Burrice. Desculpa te pensar. Mas foi minha, estou falando de mim. Que era para eu ter aprendido com o meu erro. Odiando uma pessoa, há uns anos atrás, eu me senti sufocado durante a noite dormindo, vi o meu espírito sentado em cima de mim, eu dormia perto da janela, na cama, e o espírito atravessou a parede, e eu senti aquela sensação de ser sugado para a terra, e não foi uma voz audível, é algo que dentro de você, perdoe fulano agora, você morre e vai para o inferno. Não, mas não foi uma ministração não, pastor, irmão, não, Jesus não precisa se justificar para você não, meu filho, quando ele diz é aquilo mesmo, ponto final. Aproveite as oportunidades de crescer, porque quando ele vier com juízo, ele diz, é assim, ponto final. Uma segunda vez, também, com a mesma pessoa. E outra, isso não demorou muitos meses não, da intriga, da discussão que a gente teve, com poucos dias, me senti de novo naquela agonia, sufocado, acordei de madrugada, eu estava em outro ambiente, acho que foi na casa da minha irmã, não lembro bem, e me acordei com aquilo ali, mesma coisa, a voz, perdoe fulano agora, ou você morre e vai para o inferno. Simples assim, Fabi. Tu não perdoou não? E a terceira vez, até hoje, graças a Deus, e que ele me poupe. A verdade, a gente que vigia, né? Porque Deus não vai amar por a gente, é você que exerce o amor. E um outro, que Kenneth Hagin conta, deixa eu te dizer, é sobre esse amor, o pecado para a morte. E Kenneth Hagin, sem saber, disse, Senhor, o que é pecado para a morte? Ele levou para Hebreus capítulo 6, que fala sobre a possibilidade de não ser mais restaurado pelo Espírito, porque não se engane, querido, quem nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo para a salvação, e Ele continua nos conduzindo quando a gente erra, que é assim que a Bíblia está escrito, porque Ele diz que é impossível renová-lo para o arrependimento. Quem que renova? É o Espírito Santo. Eu e você não tem poder de produzir nada não, é Ele que nos constrange ao arrependimento. Agora nós que decidimos se nos arrependemos ou não, mas vem dEle, o arrependimento vem dEle. E aí ele disse, fulana, que era da igreja dele, que tocava e cantava, disse, não foi só o fato dela ir para o mundo, ela me rejeitou porque ela me negou, uma vez que ela me conhecia. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, ele fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, e ele bem claro, ele disse, não tem perdão nesse mundo, nem no mundo por vir. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você for ver pelo contexto, é atribuir coisas do diabo ao Espírito Santo, ou ao contrário, porque Jesus estava curando pelo poder do Espírito, e estavam dizendo o quê? Espírito Beelzebul, queria atribuir coisas divinas ao diabo. Deus não dá a sua glória a ninguém. Cuidado, não entre nesse tipo de conversa, porque tem muitas denominações, muitos falsos ensinamentos. Cuidado, para não entrar, porque ali não foi para ímpio, não, é para todos. Blasfemou contra o Espírito, negou a Cristo voluntariamente,
uma vez que já foi salvo e confessou, é pecado de morte, não vai se arrepender mais. Não estou dizendo aquele que comete um erro, mas está arrependido, ele não negou a Cristo, ele está apenas, ainda é fraqueza da sua carne, entenda bem. Não quero lançar condenação, se você cometeu o erro ou vive cometendo, há chance para você. Há misericórdia, por quê? Porque você quer sair dessa. Você não pode negar a Cristo. E outra coisa sobre o amor, é cuidado com o que julgar. Eu falei na ministração passada, eu queria dar um exemplo muito claro desse livro, quando ele disse, certa vez, ele estava em uma reunião com outros pastores, almoçando, e aí disseram, olha, o pastor daquela igreja cometeu o erro assim, 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 e afastaram ele de lá. Eu penso, o pessoal comentando, né? Eu penso que fizeram certo tudinho, aí apontaram para ele, ele foi o único que não tinha dado opinião. Aí disse, e o senhor, irmão Rei, o que o senhor acha? Aí ele disse, eu penso que é verdade, que é correto. Quando foi de noite, ele começou a passar mal, a ponto de morrer, porque ele já tinha passado por experiência de morte. Alguns sabem, quem já leu o livro dele, né? Era o coração, né, querendo parar, porque ele teve problema de coração, e ele tinha uma consciência tão grande, querido, da cura, e quando ele orava, rapidamente ele era curado. Ele disse, se eu não estou sendo curado, alguma coisa está errada. Aí ele foi orar, Senhor, o que está errado em mim? Porque eu estou repreendendo e esse mal não sai. Aí ele disse que viu uma luz muito forte vindo do quarto, ele estava de joelho, e a voz disse, por que julga o servo alheio? Aí ele levantou-se assim, julgar, eu? Sim, você julgou o meu filho hoje no almoço. Aí ele lembrou-se. Aí ele disse, aquela situação daquele pastor, Jesus, vai interrogar com Jesus, vê o que dá. Jesus vai te explicar tudinho, não vai? Vê o que ele faz. Mas Senhor, ele não errou mesmo. Não é lindo você chegar para Jesus com um argumento desse? Aí o que foi que Jesus disse? Deu uma ministração a ele, só deu uma palavra, disse, se você estivesse no lugar dele, tinha feito pior. Aí você dizer que Jesus está... Não, Jesus não faria. Ele reconheceu que faria, porque ele sabia que Jesus sabe muito mais da nossa capacidade. Me entendeu, querido, o que é o perigo de julgar? O que a gente pensa que não, soltou uma palavra de juízo para alguém, vê, não foi nem para o caba, aí chega, tu acha que o pastor fez certo, tu acha que fez certo? Meu querido, cuidado, você não sabe o que está atraindo, um abismo, e chamando outro. Amém, querido, isso é para o nosso crescimento. Amo, olha com todo tremor e temor, tá? Deus às vezes me bota nesses estreitos, eu sei que, né, sou novo por aqui, mas agradeço ao pastor e a reverenda Cris pela confiança, estou aberto, claro, né, se precisar vir me chamar para o gabinete, mas eu sei que em amor e temor eu fiz isso, contribuindo, eu sei que para a minha vida tem contribuído muito, espero ter contribuído um pouco para o crescimento de vocês, amém? Para que junto, até que todos cheguem à unidade da fé. Deus abençoe.